eu comecei autodidata, assim, bom, aqui em Brasília todo mundo é de algum lugar, assim, as famílias são de algum lugar. Eu sou nascido aqui em Brasília, mas minha família é do Paraná. E aí, quem tinha um piano era a irmã da minha mãe. Eu sempre ia passar aqui em Brasília, assim, o pessoal chegava a época de férias, ninguém estava na cidade, assim, eu passava uns 2, 3 meses no começo, do final, comecinho do ano, essas férias de verão, eu passava lá em Curitiba, e muitas vezes ia em julho para lá também. E aí eu tinha uma tia que tocava piano, e ela me ensinava algumas coisas, me ensinou a ler algumas coisas, e eu passava o dia naquele piano dela, pegava as caixinhas de música, tirava ali um Por Elise, alguma coisa que estava na caixinha de música, estava doido pelo piano sempre. Mas aí, com uns 10, 11 anos, é que eu resolvi realmente comprar um teclado e fazer aula. Então, assim, eu fiz um tempo de aula numa escola de piano clássico e tudo. Acho que era a Leila Fletcher que usava de método na época, assim. E como eu já lia, também tinha uma outra pessoa da família que também me ajudou a aprender a ler, né, quando eu ia lá para Curitiba. Então eu já lia partitura, eu comecei na Claude Debussy, que é uma academia daqui. Eu comecei a estudar lá e era bem iniciante, porque como tem no piano clássico tem uma coisa da postura e muita coisa que eles tinham que corrigir, porque eu já tocava errado, né, há mais tempo. E na teoria eu era mais avançado, assim, fazia umas aulas com um pessoal mais avançado já. Mas ainda era muito lento, eu tinha sede de estudar as coisas e era muito lento o processo lá. Então, assim, realmente eu comecei a estudar coisas, né, comprar partitura por conta própria e tal, os cravo bem temperado, peças fáceis de bar, essas coisas assim, e Tchaikovsky, sempre tinha uma coisinha de piano que eu tava, e de órgão também, eu pegava muita coisa de órgão de bar para estudar. E depois comecei a conhecer outros estilos. Eu comecei mais com o clássico mesmo, assim. Era o que nessa época eu conheci o pessoal do Cálice. Eu dava aula numa academia e ensinava assim, né, era piano popular e clássico. Só que aí eu conheci, bom, rock, né, e música brasileira, assim, Tom Jobim mudou minha vida, assim, quando eu vi aquelas coisas, aquelas harmonias, eu falei, cara, essas coisas eu estudei de forma autodidata mesmo, porque nessa época não tinha muito material, não tinha tanto professor, assim, hoje em dia tem de tudo, né, cara, na internet. Nessa época a gente tirava muita coisa de ouvido, assim, escutava, gravava numa fita cassete para não arranhar o vinil, de tanto voltar as partes, assim, né, e, e copiava, assim, tipo, tinha gente que conseguia umas partituras do Malmsteen, aí você tirava a Xerox da Xerox de uma partitura que alguém tinha conseguido trazer de Los Angeles, sei lá. Então, assim, muita coisa a gente compartilhou com os amigos, assim, né, de partituras e tal. E depois eu comecei a comprar os songbooks de MPB, as coisas do Ticoria. Meu Ticoria tá aqui, ó. Né, coisas que eu comecei a estudar daí sozinho. E rock, MPB, soul, foram coisas que eu estudei mais sozinho mesmo. Consegue fazer um resumo, então, já que tem vários estilos assim, das suas principais influências no teclado? Principais influências. Bom, os que me despertaram assim para a coisa do piano e do sintetizador foram o Rick Wakeman, o Keith Emerson do Emerson Lake Palmer, são assim umas referências de, acho que quando eu comecei a ter interesse na coisa do teclado, porque também quando eu era assim nessa época aí de 11, 12 anos, eu comecei a estudar outros instrumentos também. Eu não tinha essa certeza de que piano era o meu instrumento, assim. Então eu tocava violão, comecei a aprender guitarra e bateria, baixo, tudo. Hoje em dia eu toco assim muitos instrumentos, porque nessa época eu, né, peguei mais ou menos a manha de cada um e depois eu tive a necessidade de estudar essas outras coisas também, pelas produções e coisas que eu faço. Mas eu diria assim que Tom Jobim é o mestre dos mestres para mim, assim. Eu adoro a composição, a harmonia, o negócio, né? E a minúcia assim dos arranjos, né? É o cara para mim.
Ouvi muita coisa de fusion, assim, o Chick Corea, eu gosto do Herbie Hancock também, mas assim, são coisas que eu estudei menos, assim, eu não sou tão fascinado com isso quanto eu era com rock, com outras coisas que eu estudei depois de MPB e tal.